Romanos capítulo 14, versículo 16, diz assim: não deem motivo para os outros falarem mal daquilo que você acha bom. Versículo 17: pois o reino de Deus não é uma questão de comida ou de bebida, mas de viver corretamente em paz, com alegria, que é o que o Espírito Santo nos dá. Amém? O reino de Deus não é comida e nem bebida, mas justiça, paz e alegria no Espírito Santo. Amém? Pai, muito obrigado em nome de Jesus. Nós estamos aqui reunidos em Teu nome e temos a certeza de que grandes coisas o Senhor tem para nós através dessa mensagem. Então Deus leva cativo a obediência do Senhor, a nossa mente, o nosso coração, para que possamos ouvir a Tua voz, entender aquilo que o Senhor tem para ministrar aos nossos corações nessa noite e com ousadia colocarmos em prática, respondendo ao chamado do Senhor para essas oportunidades que o Senhor está gerando na nossa vida. Então Deus, muito obrigado por tudo que o Senhor tem feito, por tudo aquilo que o Senhor vai fazer, porque nós sabemos que coisas boas estão acontecendo. Então, Pai, nós oramos agradecidos ao Senhor em nome de Jesus. Amém. E graças a Deus. Esse texto está dentro de um contexto muito interessante que Paulo instrui a igreja, e nós estamos dentro desse ambiente de instrução. Eu volto a falar isso, eu gosto de dizer sobre isso. Nós estamos dentro de um ambiente de instrução, sendo ministrados com a palavra de Deus, que tem colocado direcionamento na nossa vida, tem feito algo extraordinário na nossa vida. Eu sou muito feliz por isso, porque eu tenho recebido muito de Deus. E aquilo que eu tenho recebido de Deus, eu com muita alegria, com muito prazer, eu quero compartilhar com você. Porque eu quero que você também sinta essa mesma alegria que eu tenho sentido no meu coração, no relacionamento com Deus. E o tema da mensagem de hoje é como manter a alegria em meio à crise. Paulo está dizendo aqui que o reino de Deus não é comida, não é bebida, não é essas coisas que o povo de Roma, a igreja de Roma e algumas comunidades de fé costumam brigar, né, entre aspas, por acharem que aquilo que é o bom, aquilo que é o correto. E Paulo está dizendo assim: ei, o reino de Deus não é comida, não é bebida, mas é justiça, paz e alegria no Espírito Santo. E quando ele fala que o reino de Deus é alegria, fica muito claro para mim, eu creio que para você também, que a alegria é uma das características do reino de Deus. E é o reino que nós estamos almejando. É o reino que nós iremos morar. É o reino que nós iremos viver. Amém? Uma das características desse reino é a alegria. A alegria é um sentimento. A alegria também é um fruto do Espírito que todos nós gostamos de ter. Mas nem sempre conseguimos alcançar. Nem sempre conseguimos colher. Alegria geralmente se torna um sentimento que vai e volta. E para muitos estão indo mais do que voltando. E é muito bom viver sempre alegre. Não é verdade? Mas por que isso não acontece? Eu tenho certeza no meu coração que cada um de vocês que estão aqui desejam viver sempre em alegria. Sim ou não? Tem alguém aqui que não quer isso? Todos nós aqui queremos. É um desejo nosso como ser humano viver bem, viver alegre. Mas a gente fica se perguntando, por que isso então não acontece? Porque de vez em quando nós nos achamos aí entristecidos. De repente, nada aconteceu e você acorda triste. Já aconteceu isso com você alguma vez aqui? Você dorme bem tranquilo, no dia seguinte você acordou, eu não sei porquê, mas hoje não estou legal. A gente às vezes fica, de repente aconteceu alguma coisa, eu não sei porquê que eu estou triste.
De repente nada acontece e alguns já não sentem mais prazer na vida. De repente nada aconteceu e algumas pessoas já não querem vir à igreja. De repente nada aconteceu, a pessoa já não quer orar. Já aconteceu com vocês isso também? Ou só comigo? Amém? Não é verdade? Então eu fico bem à vontade de poder seguir adiante com essa mensagem, porque eu estou falando com pessoas que estão se identificando com aquilo que eu também sinto e que a gente vê que o povo aqui também sente. Isso está ligado à nossa composição como seres humanos, né? E a verdade é que estamos vivendo tempo difícil. Nós estamos vivendo dias difíceis. Em todos os sentidos. Em todos os sentidos, se nós formos fazer um levantamento aqui, cada um de nós aqui vai ter um ponto de dificuldade que está enfrentando hoje. Pode ser que esse ponto de dificuldade não estivesse presente na sua vida ontem, mas hoje ele está. E em nome de Jesus, provavelmente amanhã também não vai estar. Mas hoje você talvez esteja vivendo com algo que está tirando a sua paz, que está tirando a sua alegria, que está te preocupando em algumas coisas. E a gente fica pensando exatamente sobre isso. O que tem acontecido? A nossa mente está sendo bombardeada com muitas informações. Muitas. E muitas dessas informações são informações inúteis. Coisas que não vão edificar a nossa fé, coisas que não vão edificar a nossa caminhada, não vão fortalecer a nossa jornada de fé. Porque o mundo está tentando impor, de qualquer maneira, a sua ideologia. São as ideologias do mundo. Que de um lado ou de outro, de uma forma ou de outra, eles estão tentando colocar isso como algo normal, comum. E essas ideologias só levam o ser humano cada vez mais, sabe para onde? Sabe para onde que essas ideologias têm levado o ser humano? Para longe de Deus. Cada vez que você ouve falar sobre uma nova ideologia, essas ideologias estão levando a raça humana para longe de Deus. Está levando o ser humano para longe de Deus. E é isso que o diabo quer. Quanto mais longe de Deus o homem estiver, melhor para o diabo. Essas ideologias têm feito isso com a raça humana. Sabe por quê? Se você parar para analisar alguma dessas ideologias que estão sendo propostas, você vai observar que o alicerce dessa ideologia, você sabe qual que é o alicerce dessas ideologias? É o pecado. Você pode observar que todas essas ideologias que estão sendo colocadas agora aí, o alicerce dela, a base dela é o pecado. E isso desperta em nós curiosidades. Por quê? O pecado está presente em todos os lugares do mundo. Está presente na vida de cada um de nós. E uma coisa é fato. Eu, você, nenhum de nós podemos nos livrar do pecado por nós mesmos. Nenhum de nós podemos nos livrar do pecado por nós mesmos. Porque o efeito do pecado, ele é muito abrangente, ele é muito extenso. O efeito do pecado na minha vida, na sua vida como indivíduo, atinge corpo, alma e espírito. O efeito do pecado na nossa vida, ele atinge em cheio corpo, alma e espírito. O efeito do pecado na família leva a conflitos, decepções, tragédias, intrigas. O efeito do pecado na sociedade leva à desorientação. A gente está vendo uma sociedade desorientada.
O efeito do pecado na sociedade leva à desesperança e, consequentemente, à desilusão. Então você vê que a extensão do pecado, ela é enorme. Eu pontuei algumas coisas em 3 áreas pelo menos aqui, mas a gente pode abrir esse leque. E esse efeito do pecado tem feito com que as pessoas percam o interesse pelas coisas de Deus. O efeito do pecado tem ocasionado essas coisas. Por isso que quando você vai evangelizar alguém, quando você quer falar do amor de Deus para alguém, tem muitas pessoas que estão cansadas de ouvir falar de Jesus. Quando você tem uma oportunidade que você percebe que vai ser uma hora de você falar para Jesus, e se essa pessoa for mais chegada a você, ela vai dizer com todas as letras: irmão Geraldo, já estou cansado de ouvir pessoas falar de Jesus para mim. Alguém já viveu uma experiência assim? E você vai falar de Jesus para alguém e fala: já estou cansado. O efeito do pecado na sociedade tem levado a esse desinteresse. As pessoas não querem. As pessoas estão cansadas de ouvir falar de perdão. Estão cansadas de ouvir falar de vida eterna, de salvação. Nesse episódio que eu contei para vocês hoje, eu tive com alguns parentes, né, nessa situação. E um desses meus parentes, nós estávamos falando, ele falou comigo assim: Antônio, nós que temos conhecimento da palavra, nós somos taxados como fanáticos, como chatos, enjoados. Mas é só isso que nós sabemos falar. Assim, a Bíblia diz que a nossa boca fala que o coração está cheio. Mas a falta de interesse, né, está levando as pessoas a não desejarem esse tipo de conversa. E o que é mais preocupante é que esse desinteresse já está entrando por dentro da igreja. Quando você vai falar sobre um assunto de pecado, esse assunto de pecado então é que bota a pessoa para fora. Perde o interesse, porque vai fazer com que a pessoa saia de uma zona de aparente conforto, porque vai ser confrontada, vai ter que deixar aquele pecado, vai ter que se corrigir. Então ela prefere não ouvir esse assunto. Quando você vai falar sobre batismo, a pessoa: não, tá bom assim, porque ela sabe que batismo vai trazer um conserto, né? Vai trazer uma reforma, um ajuste. Quando você fala sobre ceia do Senhor, então esse assunto, que é um assunto desesperador dentro da igreja. Porque o assunto da ceia do Senhor é um assunto que coloca a gente na parede. E nós temos falado aqui, culto após culto, principalmente cultos de ceia, culto que antecede o momento da ceia, falando sobre a postura de estarmos nos aproximando da ceia. E para muitas pessoas parece que entra no ouvido e sai no outro, como se isso fosse possível, né? É só uma fala. Porque você fala, você coloca a base principal de como que é a postura de nos aproximarmos dessa ceia, que foi aquilo que nós lemos no começo, uma instrução que Jesus, com todo carinho, com todo amor, ele fez ao reunir os seus amigos. E nós, na maioria das vezes, e na maioria das comunidades de fé, não está nem aí para aquilo que Jesus falou. O cara está enterrado no pecado, no erro, sabe que está fazendo a coisa errada, e ele vem com a cara de pau mais limpa e vem participar da ceia. Ainda abre os olhos assim para ver se os outros estão olhando aqui. O santo. As pessoas estão perdendo temor. Eu fico imaginando se Deus começar a fulminar as pessoas na hora da ceia no altar. Você já pensou? Que coisa bacana que vai ser? Não, tem que ser assim mesmo, porque você vai vir para cá com seriedade.
Porque se isso começar a acontecer, Deus exterminar as pessoas na hora da ceia, você vai ter mais reverência com as coisas de Deus. Vai mostrar quem é quem mesmo. Porque se você sabe que a pessoa está em pecado, ela chega aqui, pegou o cálice, pegou o pão, foi fulminado, você está atrás dele, você, espera aí, não vou pegar agora não, pastor. Dá licença. Tem certas coisas que precisam ser bem apertadas mesmo. Porque esse tipo de situação está entrando dentro da igreja e muitos de nós estamos acomodados com esse tipo de postura. Cansado de ouvir de falar, pastor só fala de correção, só fala de ceia, e só fala disso, só fala daquilo. Estou cansado já, falando de dízimo, falando de oferta. Eu não quero saber, não quero nem conversar com o pastor, não quero nem falar com o pastor só fala isso, só fala aquilo. Mas nós temos que prestar atenção numa coisa, querido. Muitas pessoas estão procurando ouvir coisas diferentes. Tem muita gente procurando ouvir coisas diferentes. Ouvir uma mensagem que estimule o ego. É assim mesmo que você tem que fazer. Você é o cara. Pessoas querem ouvir mensagens que vão fazer você decidir a governar a sua vida espiritual. E até dar ordem em Deus. Faz isso, não faz isso. É agora, Deus, manda. Tem pessoas que estão querendo ouvir coisas diferentes nesse sentido, nessa direção. E eu posso dizer para você uma coisa com todas as letras: isso é um veneno mortífero. E esse veneno mortífero ele produz sofrimento, produz dor, produz tristeza e morte. Leva muitas pessoas para o inferno. Nós acabamos de ler ali que Paulo está dizendo que o reino de Deus é isso, que é alegria. E muitas pessoas estão entristecidas, se afastando do caminho do Senhor, do reino de Deus, porque estão tristes. E muitas dessas tristezas são provocadas pela própria pessoa. A verdade é que precisamos recuperar a nossa visão das coisas do Senhor. Precisamos recuperar a visão das coisas do reino de Deus. Amém? Isso precisa ser latente na nossa vida. Algo prioritário na nossa vida. Precisamos acordar de manhã pensando no reino de Deus. Pensando nas coisas que Deus quer que a gente faça. Aqui Paulo está dentro de um comportamento assim, não dê motivo para que os outros falem mal daquilo que você acha bom. E tem gente que está batendo no peito, eu quero que o irmão se dane, que eu estou certo. É dessa maneira, é assim que se faz. E Paulo está dizendo aqui com muito carinho, não dê motivo para os outros falarem isso. O reino de Deus, ele está dizendo assim, gente, é muito mais do que isso. Aqui estava no questionamento se deve comer ou se não deve comer, se deve beber ou se não deve beber certas coisas. Então Paulo está dizendo, gente, o reino de Deus é muito mais do que isso. E vocês estão aí com picuinha, com briguinha, com essas coisinhas. O reino de Deus é muito mais do que isso, gente. O reino de Deus é com uma questão de, não é questão de comida, mas é de paz, de alegria, que o Espírito Santo de Deus pode nos dar. Então se o Espírito Santo pode nos dar, nós precisamos pedir, vamos buscar. Precisamos recuperar a nossa visão das coisas celestiais. Precisamos respirar os propósitos do reino de Deus, como se fosse algo mesmo fundamental para a nossa existência. Nós sabemos que uma das situações que tem levado muitas pessoas à morte com relação ao Covid é a necessidade de respirar. Não é isso, Gustavo? Você já viveu uma situação assim como essa, de você sentir que você precisa de mais ar do que você tem? Agora você imagina isso a um ponto de levar à morte. Nós precisamos ter essa necessidade de respirar as coisas do reino de Deus.
precisamos ter essa necessidade de respirar as coisas do Senhor. Nós precisamos identificar e encarar o que pode envenenar a nossa vida espiritual. Se você está aqui nessa noite, algo está trazendo na sua memória que você precisa se acertar, porque está envenenando a sua vida espiritual, meu amado, minha amada, em nome de Jesus, obedeça ao Espírito Santo. Não lute com ele não, porque quem sai perdendo é você. Nós estamos mantendo a nossa saúde espiritual. Nenhum de nós aqui, quando vai orar, pede a Deus: Deus, traz desgraça para a minha vida, traz tribulação. Alguém ora assim? Mas ela vem, não vem? Algumas vezes chega a tribulação na nossa vida. Algumas vezes chegam momentos ruins na nossa vida. A gente não pede, mas vem. É certo que elas vão acontecer em algum momento. Aí uma pergunta surge com força: tem solução para isso? Tem solução para eu evitar esse tipo de situação? Tem solução para isso? E vou dizer para você que tem. O remédio é Jesus Cristo. É o Cordeiro de Deus que tira todo o pecado. Porque tem muitas pessoas que estão andando, carregando pecado. Pecado que ele sabe que já foi identificado na vida dele, mas ele não quer largar essa desgraça do pecado. A solução é o pecado. É o sangue de Jesus que tira o pecado da nossa vida. A solução é essa. A gente fica assim: mas não tem jeito, tem. É o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Olhamos para Ele. Ele é o autor e consumador da nossa fé. Quarta-feira eu falei sobre isso aqui, fazendo uma referência sobre as Olimpíadas. Ele é o autor e consumador da nossa fé. Ele é o começo e o fim. E nós precisamos deixar que o sangue do Cordeiro circule nas nossas veias. Eu creio que essa seja uma das razões do memorial da ceia do Senhor que Ele instituiu para nós. Porque cada vez que você vem aqui com ousadia, com graça, com poder, com misericórdia, com humildade, participar desse momento tão lindo, tão bacana, o sangue do Cordeiro está circulando na nossa veia. A hemodiálise é mais ou menos um processo assim, né? É um sangue que entra no sangue do corpo da pessoa, né? O sangue renovando. É mais ou menos algo nesse sentido. Nós precisamos do sangue do Cordeiro circulando nas nossas veias. A única maneira de recuperarmos a alegria é esse sangue do Cordeiro circulando na nossa veia. E eu creio que Deus pode, e eu creio que Deus quer restituir a nossa alegria. Eu creio nisso. A história que eu admiro muito na Bíblia, e eu já preguei algumas vezes sobre ela aqui, mas a história ela se encaixa exatamente num momento como esse, dentro desse contexto que eu estou ministrando aqui, é a história de um chamado profético de um homem chamado Isaías. O contexto do chamado desse homem é algo muito interessante, porque começa diante de um contexto de quê? De tristeza. A Bíblia diz lá no versículo 1, no ano que morreu o rei Uzias. Eu já falei sobre isso aqui. O rei Uzias era um homem que teve um bom momento no governo de Judá, onde as pessoas ali eram prósperas, abençoadas, as pessoas gostavam do rei Uzias. E a morte do rei Uzias trouxe tristeza para todo o reino dele.
Ele era um rei bacana. E a morte dele trouxe tristeza. Isaías também estava triste. E no meio dessa tristeza, a Bíblia diz que Isaías, ele entra no templo. Ele vai na igreja. E quando ele vê o Senhor, a sua vida muda completamente. A vida de Isaías mudou completamente. E eu creio que talvez hoje aqui possa haver pessoas que estejam vivendo um ano de morte. Pode ter aqui no nosso meio pessoas que estão vivendo um ano de tristeza. Pode ter aqui no nosso meio pessoas que estão vivendo um ano de frieza espiritual. Mesmo no meio de toda essa instruções que estamos recebendo aqui, eu creio que pode ter aqui no nosso meio pessoas que estão frios espiritualmente. Pode ter aqui no nosso meio alguém que tenha perdido a alegria de viver. Pessoas que tenham perdido a alegria de trabalhar para Deus. Que no começo era fogo puro, não, pastor, é comigo mesmo, eu vou e faço e tal. De repente chega um momento, é um tempo difícil. Então a pessoa talvez nesse momento ela tenha perdido essa alegria de trabalhar para o Senhor. Alguém que tenha perdido a esperança de ter felicidade e de ser próspero. Talvez até alguém que tenha perdido os seus sonhos. Porque o diabo, o que ele mais quer é roubar de nós os nossos sonhos. Porque ele sabe que quem não sonha não tem esperança. Você pode observar alguém que diz que está sem esperança. Você pode imediatamente fazer uma pergunta para assim: qual que é o seu sonho? Que sonho que é, cara? Sonho é coisa para nego bobo. Você pode ver. A pessoa está sem esperança porque ela perdeu o sonho. Porque quando você tem um sonho batendo firme dentro de você, você tem esperança que aquele sonho um dia vai se tornar realidade. Pode vir as lutas, pode vir a tristeza, pode vir as decepções, mas o sonho precisa ser mantido aceso. O que aconteceu com Isaías é um exemplo para nós. E isso pode acontecer com qualquer um de nós. Justamente no ano da morte, no momento de maior tristeza, o Senhor vem e lança mais alto ainda. Talvez você esteja vivendo esse ano dentro dessa perspectiva que eu acabei de reportar aqui. Mas assim como aconteceu com Isaías, se você tiver com a tua mente aberta, com o teu coração aberto, desejando no teu coração, pode acontecer com você algo semelhante, porque no meio de um ano turbulento, no meio difícil, de dor, de morte, Deus pode nos pegar e nos levar para mais alto ainda. Porque Ele vem, como aconteceu com Isaías, revelando os planos dEle para nós. Ele vem e nos perdoa do nosso pecado e ainda nos santifica. Porque o contexto do chamado de Isaías é exatamente essa percepção. Deus, Ele chama Isaías, perdoa os seus pecados, traz uma santificação e revela os planos de Deus para ele. Por isso que nós estamos aqui no templo. E estarmos no templo, estarmos em comunhão, é o melhor lugar. É o melhor lugar. A experiência de Isaías nos mostra isso. Porque Deus é Deus de restituição. E quando nós estamos com Deus, amados, presta bem atenção nisso. Com Deus não existe possibilidade de sermos derrotados. Quando nós estamos com Deus, firmado com Ele, não existe a possibilidade de sermos derrotados. Com Ele é só vitória.
Muitos vivem uma experiência tremenda na restauração com Deus. Não é verdade? Nós já ouvimos aqui vários testemunhos aqui. Quantas pessoas já tiveram a saúde restaurada, vivendo uma experiência com Deus? Quantos aqui tiveram uma experiência que Deus tirou da morte? Quantos aqui tiveram uma experiência que Deus restaurou o casamento? Quantos aqui que Deus viveu uma experiência com Deus, que Deus restaurou a vida financeira? Mas o interessante é que tem pessoas que viveram esse tipo de experiência, mas não percebem que o diabo ainda continua firme no propósito dele, que é roubar, matar e destruir. Vigia, crente. Porque tem pessoas que entram por aquela porta lá e dão um testemunho que nós estamos ouvindo aqui, que Deus faz, que Deus aconteceu, mas quando você abre a oportunidade para dar testemunho, já não tem mais nada. No dia seguinte, no mês seguinte, no ano seguinte, já esqueceu que Deus livrou da morte, já esqueceu que Deus curou, já esqueceu que Deus restaurou, já esqueceu que Deus abençoou. O diabo não deixa de ser diabo, ele veio para roubar, matar e destruir. E cada vez que você fica de pé e abre a sua boca dizendo o que Deus fez na sua vida, amado, o diabo fica mais furioso ainda. Porque você está abrindo a tua boca e testemunhando o que Deus tem feito na sua vida. E o testemunho que você compartilha conosco edifica outras pessoas. Por isso que as pessoas preferem ficar mudas. Porque nós já falamos aqui, só o fato de você estar vivo hoje, aqui agora, já é motivo para você assim, pastor, obrigado pela minha vida. Quero agradecer a Deus pela minha vida. Não é vergonha você dizer isso. Obrigado pela minha vida. Isso é uma maneira de você reconhecer que Deus te deu mais um dia de vida. Quantas pessoas perderam suas vidas hoje? Quantas pessoas estão perdendo a vida nessa 1 hora que nós estamos aqui de culto? Você acha que não é motivo para você? Obrigado, Senhor, pela minha vida. Precisamos ser mais gratos a Deus. As aparentes quedas, fracassos, tristezas, elas podem servir como uma alavanca de Deus para colocarmos num nível mais alto. Eu confesso para vocês que eu já passei cada situação de tristeza na minha vida. Já passei situações de desânimo. No ministério pastoral, se eu fosse contar, e quando parece não ter saída, Deus mostrava uma alternativa, me lançando mais alto e mais à frente. Veja uma coisa interessante, Deus usou aquela situação de tristeza que a nação de Judá estava vivendo. Deus usou aquela situação de tristeza que Isaías estava vivendo, sabe para quê? Para mostrar para ele a glória de Deus. Mas olha só quantas coisas boas podem acontecer num momento de tristeza na vida de alguém. A escolha é sua, de ficar murmurando, lamentando, chorando, ou você ter o coração aberto. Eu não estou aqui querendo fazer com que você seja um super-homem, uma mulher maravilha, não. Ou super-girl, viu? Só estou mostrando para você que existe uma possibilidade. Que no meio desse momento de tristeza, de luta, Deus quer revelar a glória dele para nós. Porque coisas boas estão acontecendo, querido. Mesmo que não pareça ter saída, Deus tem a saída para todas as coisas. E foi no meio de um contexto desse que Isaías entrou no templo. Por isso que eu trabalho, motivo para que você venha todos os cultos da igreja. É aqui que nós precisamos estar.
no ambiente de comunhão do templo. Você vê aqui no culto domingo, a casa quase cheia, quarta-feira, se você bobear, meia dúzia de pessoas. E pessoas que dizem que não, estou firme com Jesus. Pode acontecer o que acontecer, igual Pedro, né? Não, Jesus, nós estamos juntos. Aí quando for lá, você não conhece esse homem, nada. Nós precisamos levar a nossa vida ministerial a sério. Muito a sério. Foi ali no templo que Isaías teve a visão do Senhor. E essa visão que ele teve do Senhor revolucionou a vida dele. E eu tenho orado, amado, para que Deus dê a cada um de nós essa visão que possa revolucionar a nossa vida como igreja. Eu tenho orado para que Deus faça isso no nosso meio. Para que cada um de nós aqui tenhamos uma visão que revolucione o nosso ministério. Ali Isaías viu que não adiantava ficar parado, chorando a morte. Ele tinha que continuar. Porque Deus tinha uma obra para realizar através dele ainda. Deus tinha uma necessidade. E Deus fala: quem enviarei? Amados, essa necessidade de Deus, ela ainda é real. A quem enviarei? É uma necessidade de Deus, era uma oportunidade para Isaías. A oportunidade de Deus hoje é uma oportunidade para nós. Porque olha uma coisa que eu creio que Isaías deve ter entendido naquela hora. E eu quero despertar a tua mente também para isso. A necessidade de Deus era a oportunidade de Isaías. Ou ele se apresentava, ou Deus ia levantar outro. Ou você acha que a obra de Deus ia parar porque Isaías não respondeu? A necessidade de Deus era: quem vou enviar? Você acha que se Isaías não respondesse, eis-me aqui, você acha que Deus, vou rasgar o plano aqui, não vai dar certo, Isaías não quis? Se Isaías ficasse quieto na dele, a obra do Senhor ela ia continuar. Isaías que ia estar fora. A necessidade de Deus cria para nós uma oportunidade. E como eu disse agora há pouco, para quem está orando a Deus por oportunidade, a escola dominical do dia 15 de agosto vai ser o momento da sua oportunidade, da sua motivação. Nós vamos ver quem é quem. Se você veio para cá para dormir, se você veio para cá para aprender, se você veio para cá para poder compartilhar aquilo que você tem recebido de Deus. Porque Isaías ele respondeu na hora: eis-me aqui, envia-me. Deus tem necessidade, querido. E sabe qual que é a necessidade de Deus para nós aqui? Salvar Rio das Flores. Salvar a minha casa, salvar a sua casa. Salvar essa cidade. E Deus nos pergunta a mesma coisa que perguntou para Isaías: quem que eu vou enviar? Quem que eu vou enviar? Você pode pensar assim: Deus envia outro. Porque hoje eu não estou nos meus dias. Estou triste. Estou desanimado. Estou meio choroso. Deus envia outro. Se nós dissermos isto, Deus vai enviar outro mesmo. E quer saber de uma coisa? Você vai continuar triste, desanimado, chororoso. Vai ficar ruim para você mesmo. Ou você pensa que o mundo vai parar de girar porque você está triste? Camila está triste. Parou o mundo. Não vai não, querido. Parou não. O mundo vai continuar girando, mesmo que você estiver triste, mesmo que você estiver desanimado, mesmo que você estiver para baixo.
A obra de Deus, ela continua. Nós é que vamos ficar parados. Nós é que vamos ficar sem esperança, se nós não levantarmos e colocarmos à disposição do Senhor. É triste você ver um crente que diz, bate no peito assim: olha, nós somos mais do que vencedor, mas não consegue assumir uma responsabilidade diante de Deus. Você deve conhecer algum crente assim. Nível de espiritualidade lá em cima, nós somos mais do que vencedores. Sabe esses versículos que são potencialmente, né, conhecidos, de cor e salteado. Mas na hora de assumir uma responsabilidade com Deus, não é comigo não. Se nós nos levantarmos e dissermos: eis-me aqui, Deus vai nos enviar. Se você se posicionar com Deus: Senhor, eu estou aqui, eu quero ser enviado, Deus vai nos enviar. Deus vai levantar você como um profeta, vai levantar você como um evangelista, vai levantar você como alguém que vai anunciar a palavra dele a tempo e a fora de tempo, em lugares que talvez você nem tenha imaginado ainda. Porque enquanto você responde que você quer, Deus vai começar a trabalhar em você, purificação dos pecados, restaurando a sua alegria e fazendo você sentir feliz e realizado por estar sendo usado por Ele. É muito bom você ter esse sentimento no seu coração, saber que você está sendo usado por Deus. Você quer a restituição da sua alegria? Você quer isso? Então se apresente diante do Senhor. Ore ao Senhor. Porque o verdadeiro cristão é uma pessoa alegre. Passamos por um momento de luta, de tristeza, passamos sim. Mas nós somos um povo alegre. Somos pessoas felizes. O reino de Deus é justiça, paz e alegria no Espírito Santo. E eu encerro dizendo para você uma coisa. Eu sinto o mover do Espírito Santo no nosso meio, soprando no nosso meio, trazendo de volta a alegria. Nós não estamos aqui ignorando os dias maus que estamos vivendo, mas nós precisamos seguir adiante. E eu sinto o poderoso vento do Espírito Santo soprando no nosso meio. Se você aquietar o seu ouvido, você vai ouvir som de festa. Você vai ouvir som de festa enchendo a igreja do Senhor. E se você quer ir mais a fundo um pouquinho, você vai ouvir gritos de alegria. Tudo isso porque a presença do Espírito Santo está no nosso meio. Você vai ouvir risos, você vai ouvir danças. Sabe por quê? O Senhor tem visitado o seu povo, o Senhor tem visitado essa igreja e coisas boas estão acontecendo. Você pode dizer algo comigo que você sente que Deus está visitando esse lugar? Deus está visitando esse lugar. E quando Deus visita o seu povo, o Espírito Santo é derramado. E se o Espírito Santo derrama uma coisa que ele derrama é alegria. Então, meu amado e minha amada, em nome de Jesus, você que está sentindo esse sopro do Espírito Santo nesse lugar, enchendo esta casa, sinta de novo a alegria do Espírito Santo na sua vida. Você não vai estar ignorando os problemas, as lutas, as dificuldades, o luto. Não, mas você vai sentir algo do Espírito Santo, a alegria, isso nada e ninguém pode tirar de você. Eu quero orar por você nessa hora. Você que está sendo levado pelo Espírito Santo a essa restauração da alegria, a esse renovo da alegria na sua vida. Eu quero orar por você.
Eu quero orar por você também que está aí ainda desanimado, triste, abatido, porque não consegue enxergar uma perspectiva. Você sabe que você é um homem de Deus, você sabe que você é uma mulher de Deus, mas algumas coisas estão impedindo você de romper. Mas Deus te trouxe você aqui hoje para ouvir essa palavra. Que o reino de Deus, é isso que nós falamos no começo, quando Paulo diz aqui para a sua igreja: é justiça, é paz, é alegria, que só o Espírito Santo pode dar.